Mais uma vez, bom dia. Estamos aqui já no nosso último dia de reunião da nossa reunião de junho de 2021, né? Nós estamos no dia 24 de junho de 2021, na parte da manhã, ainda a sessão da manhã, e nós tivemos um pequeno intervalo e tínhamos julgado já até o número 80 da pauta. Então, agora, número 81 da pauta, só para registrar que nós estamos com o nosso colegiado completo, todos os nossos conselheiros estão aqui, conselheiro Mário, Ana Cecília, Pedro Paulo, João Vitor, Maurício, Marcelo, Rita e eu, Maria Helena. Então, eu vou seguir então aqui, agora seria o julgamento do processo número 81 da pauta, Banco Pan S.A. recorrente, né? Mas ele foi retirado de pauta pelo PGFN, era de relatoria da conselheira Ana Cecília. Depois teríamos o processo número 82 da pauta. Aliás, o banco é o mesmo, né? De relatoria do conselheiro Marcelo Milton, também banco, já é recurso da Fazenda Nacional, mas interessado Banco Paine, não sei se é Paine ou Pine S.A. Eu estava achando que era o mesmo, mas não. Em cima é o PAN, 81 é Banco Pan S.A. e esse 82 é Banco Pine S.A. Seria de relatoria do conselheiro Marcelo Milton, recurso da Fazenda Nacional, porém foi retirado de pauta pela Fazenda Nacional. 83 da pauta, o mesmo contribuinte, 82 e 83, que seriam de relatoria do conselheiro Marcelo Milton, Banco Pine S.A., foram retirados de pauta pela Fazenda Nacional. Então, com isso, nós terminamos essa pauta da manhã. Então, eu peço que agora nós retornemos e resgatando o que ficou para trás, né? Porque nós tivemos muitas sentações orais, praticamente quase que só conseguimos julgar as sentações orais, muito pouca coisa nós avançamos. E aí vamos agora diretamente para o número 24 da pauta, que é do dia 22/6, na sessão de 14 horas, né, do primeiro dia de reunião, na parte da tarde. Número 24 da pauta, que havia sido retirado de pauta pela Fazenda Nacional, mas há uma decisão judicial determinando a inclusão em pauta. Então, em cumprimento à decisão judicial, vamos, então, passar o julgamento desse processo. Número 24 da pauta, por favor. Já vou fazer aqui apregoar. 24 da pauta é de relatoria do conselheiro Pedro Paulo, recorrente Fazenda Nacional, interessado, Associação de Promoção Humana Divina Providência. Inclusive, o 25 também é do mesmo contribuinte, mas eu não vou, a determinação judicial é para esse processo. Então, eu vou cumprir a decisão em relação a esse processo. Ele foi já retirado de pauta em junho de 2019, né? Depois, em setembro de 2019, tinha alguma coisa, era aquela questão que o STF tinha determinado sobrestamento, né? Se não me engano, era isso. Mas aí o relator eu passo a palavra já ao relator para iniciar o relatório. Número 24 da pauta. Número 20. É o 24. Eu sei, presidente. Só estou dizendo que o 25 é de obrigação acessória e, na verdade, o que se decide num se aplica no outro. Perfeito, mas o de obrigação acessória foi retirado pela Fazenda e não está incluído na decisão judicial. É isso que eu estou dizendo, Pedro, tá? Então, ele para mim, vai continuar retirado e quando ele retornar, vai se aplicar o que se decidiu no... Eu estou cumprindo a decisão, mas eu não posso também estender para isso. Não, presidente, eu não estou contestando, estou dando informação. Não, eu tinha falado já isso. Antes, quando eu apregoei, eu disse que o 24 e 25 eram do mesmo, porém a decisão só abrangeu esse primeiro e o segundo foi retirado também, né? Pela Federação. Então, eu vou ao relatório, presidente. Então, é recurso especial da Fazenda Nacional, em face do acordo tal. A matéria trazida, devolvida ao colegiado é imunidade, entidade beneficente de assistência social. Foi dado seguimento ao recurso, né, do exame de admissibilidade. Em suas razões para a reforma do acordo, a Fazenda Nacional aduz em síntese que a Lei 12.101 de 2009 dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos de isenção das contribuições para a Seguridade Social.
que a referida lei revogou expressamente o artigo 55 da Lei 8.212, de 91, que não se vislumbra no novo ordenamento qualquer das hipóteses previstas na legislação capazes de ensejar sua aplicação retroativa, que se aplica na hipótese o artigo 144 do CTN, segundo o qual o lançamento reporta-se a data do fato gerador e rege-se pela legislação então vigente, não se aplicando na espécie a exceção do parágrafo 1º do referido dispositivo, que o requerimento da isenção antes da edição da Lei 12.101 encontrava-se listado pelo artigo 55 da Lei 8.212 como requisito exigido para a fruição da isenção das contribuições previdenciárias e que ao excluí-los das condições necessárias, das condições necessárias para alguns da isenção, o novo regramento em nada disciplinou o processo de fiscalização ou critério de apuração, que o artigo 32 da Lei 12.101, de 2009, por sua vez, apenas reflete as consequências imediatas do descumprimento dos requisitos elencados pela nova lei, que afastou a exigência do requerimento da isenção. A contribuinte apresentou contrarrazões em que alega, em síntese, que o recurso não demonstrou a divergência, que o acordo recorrido se ateve à análise do procedimento observado pela entidade fiscalizadora, enquanto o paradigma adentrou no exame do mérito quanto à aplicação retroativa da Lei 12.101 de 2009, que o acordo paradigma analisa o direito material, enquanto o recorrido se atém ao direito processual. Que tanto isso é verdade que os resultados são distintos, com o paradigma mantendo a cobrança das contribuições, enquanto o recorrido concluiu pela nulidade do lançamento. Quanto ao mérito, aduz a contribuinte que a Lei 12.101 de 2009, em nítido caráter procedimental, uma vez que se refere a atos a serem praticados, incidindo a exceção do parágrafo 1º do artigo 144 do CTN, que esse é o entendimento do STJ, cita o RESP. Também defende a contribuinte a aplicação ao caso da regra do artigo 106, 2E, que se trata de retroatividade benigna. É o relatório, presidente. Qual o senhor voto? Obrigada. Tem alguma dúvida? Podemos, então, passar para o voto? Por favor, conselheiro Pedro Paulo. Presidente, só fazendo um resumo aqui. Depois eu vou ler o voto, mas acho que é importante essa... a questão aqui é que, que isso é importante, né? O acordo recorrido declarou a nulidade do lançamento por vício formal, que é um complicador nesse processo, e faz com que a bola chegue um pouco quadrada para a gente. E por que ela declarou a nulidade? Porque o lançamento foi feito logo depois da Lei 12.101, que, segundo defendeu o contribuinte e o que foi acatado pelo acordo recorrido, se aplicaria retroativamente. Tá certo? Antes, essa questão era disciplinada pelo artigo 55 da Lei 8.212, né, que disciplinava as condições para os usos da imunidade e tal. Né, e depois essa Lei 12.101 passou a disciplinar essa matéria, e segundo recorrido, essa norma aplicava retroativamente. Como o lançamento foi feito com fundamento no artigo 55, então ela entendeu por anular o lançamento. Por que eu digo que isso é um complicador? Porque, na verdade, esse processo aqui ele só tem dois desfechos possíveis. Dar provimento ao recurso da Fazenda Nacional, e, nesse caso, o processo retornaria para a Câmara de Origem para examinar o mérito, né, as demais questões, ou negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional, e esse processo poderia, a critério da autoridade lançadora, ser repetido o lançamento no prazo do 173.2
lançamento. Então, essa pressa do contribuinte em julgar o processo, na verdade, não vai resolver muita coisa para ele aqui, infelizmente. Então, a questão aqui é se a ser decidida é se esse dispositivo, se a Lei 12.101 teria natureza procedimental e, por isso, aplicar-se-ia retroativamente. Aí eu vou ler o voto, presidente. O recurso foi interposto tempestivamente quanto à demonstração da divergência, examino a objeção levantada pela contribuinte em sede de contra-razões de que o acordo recorrido se ateve à análise do procedimento observado pela entidade fiscalizadora, enquanto o paradigma adentrou no exame do mérito quanto à aplicação retroativa da Lei 12.101 de 2009 e outros argumentos afins, conforme acima relatado. O cerne da questão proposta pelo recurso é exatamente a possibilidade ou não de aplicação retroativa do artigo 32, especificamente, né, da Lei 12.101 de 2009, e é exatamente sobre esse ponto que divergem os acordos recorridos e paradigma, um entendendo pela retroação, o outro não. Clara, portanto, a divergência de entendimentos. Do mais, restando atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Sigo ou quero? Sim. Então, alguém tem alguma questão em relação ao conhecimento? Quer colocar? Eu tô querendo aqui já me adiantar, e o que nós temos nesse processo? Primeiro nós temos, e aí como esses processos eles vêm primeiro eles ficaram sobrestados por algum tempo, né, em razão das discussões relacionadas à constitucionalidade do artigo 55, né, e retornaram agora, e quando retornaram, eles vinham sendo reiteradamente retirados de pautas, acaba que a gente não teve ainda a oportunidade de discutir muito essa questão. Sobre a retroatividade da Lei 12.101, né, realmente existe os próprios decretos, o primeiro decreto que regulamentou essa lei, que é o 7237 de 2010 e depois o 8242 de 2014, eles, de fato, eles deram um caráter retroativo para alguns aspectos procedimentais lá da Lei 12.101, que sucedeu a lei, o artigo 55 ali da Lei 8.212. Então, assim, eu não sei, a não ser que se ache, inclusive em razão da decisão judicial, necessário fazer a leitura do voto na parte de mérito, eu gostaria de me antecipar e pedir vista desse processo para poder, né, estudar um pouco melhor essa questão e para poder votar com mais convicção no mês que vem. Aí eu pergunto para a senhora se podemos fazer dessa forma e para o relator, obviamente. Não, por mim, eu acho ótimo, né? Está sem microfone, presidente. Não há problema nenhum, mas o relator tem que proferir o voto, né? Eu na verdade, inclusive, fiquei com dúvidas e deveria, inclusive, ter dito no texto aqui que eu estou aberto, como sempre, né? Mas mais aberto do que eu de sempre a sugestões e a análise e a reflexão sobre o caso. Mas o voto, presidente, é considerado... Você pode resumir, se quiser, viu, Pedro Paulo? Considerado pedido de vista, eu vou resumir. A questão é se a norma tem natureza retroativa ou não. Eu não sei, eu não atentei para essa questão do decreto, mas interpretando os dispositivos em si, eu entendi que ela não tem. A questão aqui, na verdade, é apenas que no regramento anterior tinha a entidade imune fazia um requerimento, requeria o certificado de isenção, perante né? a administração e se emitiu o certificado, tá certo? E o lançamento foi feito com fundamento no fato, né, de que o contribuinte não tinha certificado, apenas isso. Tá certo? E daí, porque a nulidade do lançamento? Né? Entendeu a autoridade lançadora que ele não poderia ter feito com base apenas no certificado e que teria que verificar
os outros elementos conforme prescreve o artigo 32. Eu entendo que essa não é uma questão de ordem procedimental, mas, como eu disse, eu estou bem aberto a ouvir, inclusive porque o próprio artigo 32, ele remete lá no parágrafo, deixa eu ver aqui, ele remete ao PAF, né? Que esse procedimento se submete ao PAF. Mas, enfim, o que eu estou dizendo, a minha análise, a minha interpretação aqui, é de que, quanto a esse aspecto, essa norma não teria natureza procedimental e, portanto, eu estaria dando provimento ao recurso da Fazenda Nacional. Mas eu ouvi as ponderações. Oi? Tem retorno? Tem retorno? Com retorno, evidentemente. Porque eles declararam nulidade, né? Bom, então, o conselheiro Mário, por favor. Presidente, eu já tendo em vista as considerações feitas pelo conselheiro Pedro Paulo, eu realmente eu vejo uma necessidade de aprofundar um pouco a análise sobre essa questão. Houve realmente uma mudança de procedimento bastante relevante em relação à emissão de certificado, e como eu já disse, vou analisar de forma mais detalhada, mas há dois decretos, um obviamente revogado pelo outro, que trataram da questão da certificação e que, em alguns aspectos, deu à Lei 2.101 aplicou, né, estabeleceu a aplicação retroativa da Lei 12.101, inclusive houve diversas mudanças de procedimento na própria Receita Federal, na instituição normativa que trata da questão. Então, eu acho que assim, bastante relevante, muito salutar que a gente realmente faça uma análise e traga para a discussão. Obviamente, o conselheiro Pedro Paulo já colocou aqui que está aberto para que a gente possa discutir com o conjunto do colegiado e ver qual a melhor solução a dar para esse caso. Então, eu mantenho meu pedido de vista, presidente. Obrigada, conselheiro Mário. Então, número 24 da pauta, vista ao conselheiro Mário, convertida em coletiva. O relator votou por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento com o retorno dos autos ao colegiado de origem para apreciação das demais questões do recurso voluntário. Nesse ponto, houve o pedido de vista, ninguém mais se manifestou quanto ao conhecimento ou ao mérito, certo? Então, agora, obrigada, então, conselheiro Pedro Paulo. Vamos, então, agora passar para no meu cálculo aqui, é o único processo que estava com vistas, né? Tinha retornado com vistas, que não foi julgado ainda. O processo do dia 23 de junho de 2021, na sessão das 9 horas, sessão da manhã. Então, é o número 50 da pauta, né? Eu gostaria que nós retornássemos a esse processo para que o processo mais uma vez, não tenha de retornar, caso não consigamos julgar tudo. Então, o número 50 da pauta, eu vou já apregoar aqui, ele é da sessão, repito, do dia 23, né, de ontem, na parte da manhã, das 9 horas. É um processo de relatoria do conselheiro Mário, né, recorrente Fazenda Nacional, interessado Paulo Machado. Ele ficou com vista, eu vou só dizer o que tinha sido vista para a conselheira Ana Cecília, convertida em coletivo. O relator votou por conhecer do recurso e, no mérito, por dar-lhe provimento. Nesse ponto, houve pedido de vista, ninguém mais se manifestou quanto ao conhecimento ou ao mérito. Presidente, como esse processo ele foi bastante discutido, deixa eu só relembrar para os senhores do que esse processo tratava. Era aquele processo, é aquele processo em que a gente tem um provimento dado ao recurso voluntário do contribuinte sobre questão de laudo para comprovação de VTN, né, do valor da terra nua,
em que se deu provimento ao recurso, ao recurso voluntário, sob o argumento de que a autoridade fiscal, não minto, que a autoridade julgadora não teria competência para analisar o laudo técnico em si, né? Eu estou encaminhando por reformar essa decisão, inicialmente reformar essa decisão, porque eu acho que, até pelos princípios que nós temos no processo administrativo, inclusive no próprio decreto 70.235 da livre formação de convicção, eu acho que o julgador administrativo, assim como a autoridade judiciária, ela pode analisar qualquer tipo de documento, inclusive aqueles de natureza técnica, para formar a sua convicção e, obviamente, pode, a seu critério, né, solicitar alguma diligência ou alguma perícia, mas isso é a critério da própria autoridade julgadora. Então, no meu primeiro encaminhamento, foi no sentido de dar provimento e, inclusive, afastar o laudo. Só que eu refleti sobre essa questão ao longo desse mês, e eu acho que como esse laudo não foi analisado pelo colegiado recorrido, eu acho que seria importante que se desse provimento parcial ao recurso da Fazenda Nacional para reconhecer a possibilidade, né, para reconhecer a competência dos julgadores administrativos de analisar esse tipo de documento, ou qualquer tipo de documento, mas retornar esse processo, os autos, para o colegiado de origem, né, para o colegiado recorrido, para que se emita a decisão com base no laudo e não com base numa propalada falta de competência da autoridade julgadora. Então, não sei, a conselheira Ana Cecília deve ter dado uma... Mas por que seria, desculpe, conselheiro Mário, só para um esclarecimento, por que seria parcial, não é esse o pedido da única matéria, não é essa? A Fazenda, não, a Fazenda Nacional pede, na verdade, ela pede o restabelecimento da decisão. Deixa eu entrar aqui muito rapidamente. Tá, já lembrei, desculpe, ok. Então, assim, eu estou alterando esse meu encaminhamento, que era por dar provimento, e aí seria dar provimento parcial com retorno, para que a decisão recorrida para que o colegiado ordinário emita sua decisão com base naquilo que tem no laudo. Sim. Ok. Podemos, então, ficou com vista a conselheira Nassi. Então, o conselheiro Mário está conhecendo do recurso e, no mérito, dando provimento parcial para que se retorne ao colegiado recorrido para que se examine o laudo, não é isso? Decidindo, então, que tem competência, sim, para examinar o laudo. Conselheira Ana Cecília. Era revisora também, né? E era a primeira a votar. Eu estava analisando esse processo, aí no início até fiquei com bastante dúvida sobre a questão da necessidade de uma complementação de admissibilidade, mas depois eu acabei encaminhando até num sentido semelhante do que o relator reformulou. Aí eu vou explicar a razão. A Fazenda Nacional, em seu recurso especial, ela, na parte que ela alega a questão do cabimento do recurso, ela fala o seguinte: conforme estará demonstrado, a Câmara Có divergiu da decisão tomada por outros colegiados do Conselho no que toca aos requisitos indispensáveis do laudo para justificar a não utilização dos valores constantes do CIFT e autorizar a redução do VTN. O voto condutor do acórdão recorrido reformou a decisão da DRJ sob fundamento de que não caberia à autoridade julgadora analisar eventual descumprimento de norma técnica em laudo de avaliação. Aí, aqui, isso foi na parte que ela demonstra a divergência jurisprudencial. Aí, analisando o que foi trazido pela Fazenda, eu entendi, assim, que a Fazenda Nacional, embora ela tenha mencionado, seriam, em tese, duas matérias diferentes. Seria a matéria competência, né, da autoridade julgadora para apreciar o laudo, conforme as normas técnicas da ABNT, e a outra matéria seria o cumprimento dos requisitos constantes do laudo. Aí a Fazenda ela mistura essas duas alegações no cabimento do recurso
E aí, no mérito, no pedido, né, relativo ao mérito, ela apresenta argumentos sobre a questão do cumprimento dos requisitos e adentra mais nessa discussão. Veja assim, pelo que se observa da decisão recorrida, o fundamento para considerar o laudo foi a ausência de competência da autoridade julgadora para proceder à avaliação, nos seguintes termos: a autoridade julgadora não tem competência técnica para atestar eventual descumprimento de norma técnica em laudo de avaliação. Assim, não houve apreciação na decisão recorrida acerca dos requisitos do laudo, uma vez que refutada a competência para proceder a tal avaliação. Então, por uma questão até de congruência, de lógica, né? Se não entenderam competente a autoridade julgadora, não analisaram os requisitos. Então, desse modo, a questão atinente aos requisitos necessários e suficientes para a consideração do laudo apresentado pelo sujeito passivo não foi discutida. Então, cabe destacar que o despacho de admissibilidade se centrou apenas na admissão da matéria relativa à competência técnica para atestar a aptidão do laudo constante das normas da ABNT. Contudo, a Fazenda expressamente alega em seu recurso a existência de divergência relativa aos requisitos do laudo, como segue. Aí foi aquele trecho até que eu li anteriormente, que ele fala assim, que a Câmara ACO divergiu da decisão tomada entre os colegiados no que toca aos requisitos indispensáveis do laudo para justificar a não utilização dos valores constantes do CIPT e autorizar a redução do VTN. Então, nota-se que, em razão da decisão recorrida em contra-óbice à análise do laudo diante da incompetência, de forma congruente, não enfrentou a matéria referente aos requisitos. Apesar de entender que as matérias competência para apreciação do laudo e requisitos para aptidão do laudo são distintas, não seria hipótese de complementação da admissibilidade, pois a recorrente utilizou para demonstração do cabimento do recurso o cotejo entre a decisão recorrida, que tratou da competência, e os paradigmas sobre duas óticas diferentes, que seria, né, competência da autoridade julgadora e dos requisitos indispensáveis para o laudo para justificar a não utilização. Essa matéria, ela foi tratada como uma única divergência, quando, na verdade, assim, ao meu ver, seriam duas. Só que também não teria como a Fazenda fazer com que o recurso fosse admitido na parte relativa aos requisitos, porque essa parte não foi enfrentada na decisão recorrida. E aí é por isso que, ao final, eu chego à mesma conclusão que o Mário chegou, no sentido de dar provimento, né, nessa parte quanto à competência, reconhecendo que há, sim, competência da autoridade julgadora para apreciar o laudo, e uma vez reconhecida a competência, cabe, portanto, ao colegiado ACO analisar os requisitos do laudo, pois o laudo é a prova, né, que ainda resta, assim, na verdade, sem apreciação. E aí, depois, uma vez analisado, aí seria né, seria dada a oportunidade novamente da Fazenda recorrer de acordo com a decisão proferida. Agora, considerando a Cireu, eu olhei também, né, e eu acho que, na verdade, essa parte que depois adentra e passa em revista nos paradigmas, é impossível não ter, não é que ela queira agora estar demonstrando quanto a isso, é porque ela não vai ter um paradigma que diga assim, não, eu posso sim analisar o laudo, mas não vou fazer. Não, a divergência é que ela traz paradigma em que se enfrentou o laudo e se analisou. Então, é impossível. Não vai ter um paradigma que seja só para dizer que... Entendeu? Então, isso, na hora que ela fala isso, e você tem... não é que ela queira demonstrar, até porque a gente seria comparações de laudos, né? E a gente não mas é porque no argumento, no mérito mesmo, ela enfrenta essa questão de que não foi cumprido, que os requisitos não foram cumpridos, e que por isso o laudo não deveria. Então, assim, ele adentra nessa discussão, que é um ponto fulcral no recurso da Fazenda. Só que, assim, eu entendo que dá para conhecer a questão da competência, que, de fato, há divergência jurisprudencial sobre a competência. Agora, não teria como, porque discutir requisitos de laudo, já que a decisão recorrida não tocou no assunto. Perfeito. Ok. Entendi. Eu também olhei e verifiquei essa questão. Bom, a conselheira, então, está acompanhando o relator, não é isso? Com a reformulação. Conselheiro Pedro Paulo. Com o relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Relator. Conselheiro Maurício. Com o relator, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Eu só tenho uma dúvida, que se a gente
Minha dúvida é, na hora que a gente descer com esse processo novamente, a gente vai exigir que o colegiado se debruce sobre os requisitos técnicos do laudo? Sim, é nesse sentido. Ou a gente vai assim, falar que ele tem a competência para avaliar as provas da forma... Porque, assim, eu não, é aquilo que a gente falou, eu não sei se os conselheiros têm como avaliar tecnicamente se a metragem está correta, se foram cumpridos, que eu acho que foi nesse sentido a decisão recorrida, né? No sentido de falar, olha, só quem pode fazer essa avaliação se o laudo cumpriu ou não as normas da EBNT é um engenheiro habilitado para isso. Não, aí não, Rita, desculpe, mas assim, só quem pode fazer o laudo é um engenheiro habilitado. Agora, aí ele está se falando de competência para verificar se ele cumpriu. As normas da BNT estão lá, claríssimas, tem que ter não sei o quê, tem que ter ART, tem que ter... Isso, eu acho que é isso aí. Agora, ninguém está dizendo que ele pode fazer um laudo ou se sobrepor, ou assim, vamos dizer assim, substituir o engenheiro num laudo. Eu entendo assim, a competência é o que tem sido feito, tanto assim que os paradigmas as pessoas dizem assim, olha, eu acho que o laudo não cumpriu isso, não cumpriu aquilo. Isso já mostra que se entendeu que tem competência, né? Então, mas não o é juízo de valor, assim, é que, né? na verdade, eu acho que a competência ela é abrangente, é a competência de avaliar se aquele laudo para o julgador é o suficiente ou não. Não, o pedido é o seguinte. O que eu não queria, assim, o que eu não sei se a gente... Peraí, só um minutinho para ela concluir. É só assim, se o nosso encaminhamento não limitaria a atuação do colegiado no sentido dele avaliar só a formalidade de elaboração do laudo. Entendeu? Sim. Porque, assim, a minha ideia é que o órgão ele é competente, o julgador ele é competente, tanto para no julgamento dele avaliar se cumpriu ou não os requisitos técnicos, como até para superar algum eventual descumprimento do laudo, descumprimento formal do laudo e valorar a prova do jeito que ele entender melhor. O que eu não queria era limitar, assim, dependendo da forma do encaminhamento, limitar que o colegiado entendesse que ele deveria apenas avaliar se cumpriu ou não cumpriu os requisitos da BNT. Exatamente, até porque nós já entendemos aqui, até mesmo o laudo que não tem, não cumpriu alguma coisa, a gente ultrapassou pelo contexto. Então, eu acho correto dar essa margem, né? Assim, eu entendi, Rita. Mário, entendeu essa questão também? Sobre Deixa eu só colocar aqui o que é a matéria, né? A matéria, ela seria relacionada à competência, tem até técnica, eu não sei se coloca, eu acho que até retiraria o técnico, deixaria só competência, da autoridade julgadora para atestar o cumprimento de norma técnica em laudo de avaliação. Eu acho que isso não limitando, até tirando, não vejo necessidade de deixar o técnico aqui, mas eu acho que isso não traz nenhuma dessas limitações, eu acho que não teria nenhum desses problemas que foram apontados pela conselheira Rita se a gente fizesse dessa forma. Tudo bem? Ficou ok assim? Tá. Eu também acompanho. Então, o número 50 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito... Aí, Mário, por favor, dar-lhe provimento parcial para... Não, apenas quanto à competência da autoridade julgadora para atestar o descumprimento de norma técnica em laudo de avaliação, aí Rita veja se está ok, com retorno ao colegiado de origem para apreciação do laudo apresentado pelo contribuinte. Eu não deixei nada... Dar-lhe provimento parcial para... Como é que eu vou colocar aqui? Eu acho que pode colocar assim, presidente, apenas... Para admitir a competência do colegiado, pode ser? Eu coloquei da autoridade julgadora. Mas ele fala autoridade fiscal no não, voto. É porque ele fala isso no voto, mas ele está se referindo ao julgador da DRJ. A gente até discutiu isso. Para admitir a competência do julgador. Vou botar do julgador, né? Ou
Pode ser da autoridade julgadora também. Talvez fique mais formal, né? Da autoridade julgadora para... Eu vou dizer para examinar laudo técnico nos termos do voto do relator, pode ser? Alguém tem algum problema com essa redação? Bom, então, da autoridade para examinar, né, que eu falei? Examinar laudo técnico nos termos do voto do relator, que aí o relator já nos disse aqui como ele está colocando, todo mundo está concordando, e aí fica assim, para não ficar muito detalhado, né? Pode ser? Então, por unanimidade de voto, conhecendo o recurso, no mérito, dá-lhe provimento parcial para admitir a competência da autoridade julgadora para examinar laudo técnico nos termos do voto do relator. Aí tem que consignar o retorno também, presidente. Tá. Relator com retorno ao colegiado. Dá-lhe provimento, admitir a competência da autoridade julgadora com retorno ao colegiado recorrido. Já vou colocar só assim, porque é óbvio, né? Que você já vai dizer... eu faço isso no voto, eu coloco no voto. Até para não ficar uma coisa muito assim, parecendo que é peremptória, né? Tá reconhecendo a competência e volta para o colegiado recorrido. Pode ser assim, então? Tá. Agora, então, gente, olha, já vimos o que nós tínhamos. Eu não tenho para trás alguma coisa que tenha ficado de vista. Então, agora, eu vou, então, voltar, né? Como nós temos processos pendentes em todas as nossas sessões, com exceção de agora de manhã, né? Que julgamos tudo, e à tarde todos os processos foram retirados, vamos voltar só para as sustentações e terminar o voto na Cecília. E aí, então, eu vou voltar, então, ao nosso primeiro dia de reunião, dia 22 de junho de 2021, na sessão da parte da manhã, e aí começando pelo processo número 7. Eu vou já dizendo aqui, eu anotei, aí peço que se tiver algum erro, alguma coisa, que me corrijam e a gente vá fazendo certinho para trás, o que, para mim, o mais, vamos dizer, longínquo que ficou foi o número 7 da pauta, sem julgamento. Aí já vou aqui apregoar esse processo. Só um minuto. Eu tirei aqui sem querer, eu fechei a minha pauta que eu tenho aqui, que aí ela já está bem anotada para eu ir seguindo por ela. Bom, então, vamos agora ao julgamento do processo de número 7 da pauta, de relatoria do conselheiro Maurício, recorrente município de Guaxupé. O número 7 da pauta, repito, que é do dia 20, estamos julgando agora todos os processos que ficaram para trás do dia 22 de junho de 2021, da parte da manhã, sessão da parte da manhã, número 7 da pauta. Pois não, presidente. O processo aqui, como pregoado, é recurso de direito passivo, né? Na origem, com índice de lançamento, para cobrança das contribuições previdenciárias devidas pelo órgão público relativas a fatos geradores que ocorreram anteriormente à implantação da GFIP. E aí eu relaciono aqui todos os levantamentos, períodos, né? E aí, prosseguindo aqui no relatório, lá destacado em amarelo, né? Em 3 de julho de 2020, as folhas 735 e 739, foi dado seguimento ao recurso de passivo para que fosse discutida a matéria a aplicabilidade da súmula vinculante número 8 do STF. Cientificada a Fazenda Nacional, não houve apresentação de contra-razões ao relatório e já passa o voto aqui, presidente. Você tem tempestivo, não tendo havido questionamento contra razões e preenchido demais pressupostos dele passa a conhecer. E aqui eu reafirmo que é a matéria que subiu para exame, né? Compulsando os termos do voto vencedor do acordo fustigado, combinado com aquele vencido, conclui que a discussão que tomou conta do julgamento residia justamente na aplicação dos 5 anos do artigo 150, parágrafo 4 CTN, ou dos 10 anos do artigo 45 da Lei 8.212 de 91. Confira-se os seguintes excertos. E aí eu relaciono aqui
fragmentos aqui do voto vencedor, né? Do voto vencido. E do outro giro, não me parece ter sido devolvido a reexame por esse colegiado, eventual divergência acerca do que se considera pagamento antecipado do tributo, ou mesmo qual seria o objeto da homologação pelo fisco, preconizado naquele artigo 150 do CTN, atividade ou pagamento. Foi, inclusive, o que inferi da análise de prévia admissibilidade quando assentou que eu reproduzo aqui a conclusão da análise. Assim sendo, partindo dessa premissa, passo a análise quanto à aplicação do artigo 45, que aqui foi para afastar qualquer discussão em relação ao 173, né? Me pareceu que realmente se discutiu, se comparou o 150 para o quarto com o 45, para afastar qualquer análise em relação a haver ou não pagamento antecipado, né? Como é sabido, o STF já decidiu, faz mais de uma década, serem constitucionais para o artigo 5º do Decreto-Lei 1539, além dos artigos 45 e 46 de 1912, que tratam de prescrição e decadência do crédito tributário, tendo consagrado a tese por meio da súmula vinculante número 8, e aí no caso dos autos, os lançamentos abrangeram o período de abril de 97 a dezembro de 98, sendo que a ciência do lançamento dessa em 3 de setembro de 2003, consoante o estado de Polis 3, com efeito, afastando-se o prazo decenal na hora de pedido e aplicando-se o penal do artigo 150, parágrafo 4º, de se reconhecer decaídas de competências do período anteriores a setembro de 98. E aí, presidente, aqui só um adendo aqui no finalzinho do voto, conhecendo do provimento ao recurso, é que o contribuinte pede aqui, lá no recurso, a competência, a decadência até 25 de agosto de 98, a data da consolidação do débito, não a data da ciência do lançamento, né? Então, aqui, pela ciência do lançamento, seria a decadência seria até a ciência foi em 3 de setembro de 2003, seria até agosto, né? Final de agosto de 98, né? Ele pede até 25, mas eu estou dando provimento porque a outra competência ela é aferida no final do mês, né? Sim, é agosto, do mesmo jeito. Fica em agosto. Né? Então estou dando provimento. Até agosto, né? Sim. Aí é dar provimento, né? É isso? Sim. É isso que ele está pedindo, né? Bem, o conselheiro, então, está conhecendo aqui o número 7, conhecendo dando provimento. Conselheiro Mário. Acompanhe o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Com o relator. Conselheiro Pedro Paulo. Com o relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Relator. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Eu também acompanho o relator. Então, 7 por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, né, que é recurso do contribuinte. Certo. Seguimos, então, aqui, o próximo processo da pauta é o de número 8, de relatoria do conselheiro Marcelo, é o processo recorrente Santista Distribuições Limitada. É o número 8, lembrando que nós estamos na pauta do dia 22, da parte da manhã. Eu peço que só fique o microfone do relator, tá? Ligado, por favor. Presidente, eu vou pedir licença para, nos 3 casos, fazer um breve relatório e já até ir no voto, tá? São casos bem simples. Desculpe, eu só falei só o número 8, então 8, 9 e 10, obrigada. 8, 9 e 10, relatoria do conselheiro Marcelo Milton, todos os 3 processos, 8, 9 e 10, recorrente, os 2 primeiros, 8 e 9, recorrente Santista Distribuições Limitadas, e o número 10 é recorrente Fazenda Nacional. Obrigada, conselheiro. No primeiro, o item 8 é recurso do contribuinte, especial do contribuinte, foi devolvida apenas a matéria relacionada à incidência de contribuições previdenciárias sobre pagamentos a cooperativas de trabalho. O contribuinte argui aqui até uma decisão do STF, em repercussão geral, o RE 595838, né, que afastou a incidência, nesse caso dessas contribuições. A Fazenda não apresentou contrarrazões. Eu estou conhecendo do recurso e aplicando essa decisão do STF, eu estou dando provimento ao recurso especial do contribuinte. Eu destaco o relatório fiscal, que indica
bem assim, o inciso 4 da lei, o artigo 22, inciso 4 da lei 8.212, está no item 9, tá? Eu destaco que foi esse levantamento, foi pagamento para a cooperativa de trabalho, no caso a Unimed, a decisão recorrida, e eu aplico a decisão do STF e os termos do artigo 62, parágrafo 2º do RICARF. Você está falando do 8. Isso, do 8. Número 8. Então, número 8, o conselheiro, então, está conhecendo do recurso e dando provimento, é caso de cooperativa. Bom, conselheiro Mário. Acompanho o relator. Conselheira Ana Cecília. Com o relator. Conselheiro Pedro Paulo. Com o relator. Conselheiro João Vitor. Com o relator. Conselheiro Maurício. Acompanhe, presidente. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho, então, o número 8 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento. Agora, então, vamos para o 9, também do mesmo contribuinte santista, distribuições limitada, o recorrente. Esse caso, também é recurso especial do contribuinte, ele trata da mesma situação do item 8 em relação a cooperativas. Contudo, presidente, eu não estou conhecendo, eu vou explicar o porquê. Apesar da ementa, constar na ementa do acórdão recorrido, essa matéria, eu verifiquei todos os lançamentos, inclusive os levantamentos, inclusive até no relatório fiscal, e o que foi constatado no relatório do acórdão recorrido, e no próprio voto não há decisão relacionada a esse assunto. Eu acho que no momento da formalização, provavelmente utilizou-se do mesmo assunto, porque o primeiro, o item 8, era o principal, e esse foi um lançamento de terceiros, né, entidades, FND, INCRA, SESC, SENAC, provavelmente deve ter utilizado a mesma plataforma. Mas eu não estou conhecendo porque não existe objeto para ser julgado aqui. Uhum. Sim. Você não está conhecendo do recurso por falta de objeto, né? Não foi julgado. Não tem essa matéria ali. Apesar de constar na ementa do acórdão recorrido. Copiou e colou, né? Isso. Talvez. Bom, aliás, tem uma série de processos que eu vi aqui que estão apensados, esse aí, que também não tem nada a ver, não tem recurso, já tinha que estar indo embora há muito tempo. Sim. E se não tivesse já na última instância para ir embora, eu já iria mandar desapensar e mandar isso tudo embora, né? Porque tem muita coisa ali que não tem questionamento nenhum e né, são 11, acho que são 11, né? Isso, eu destaquei no item 8. Eu acho que nessa coisa aí acabou entrando um processo que ficou como questionamento, uma coisa que não existia ali, né? Uhum. Bem, o conselheiro, então, está não conhecendo do recurso. Conselheiro Mário. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Com o relator. Conselheiro João Vitor. Com o relator. Conselheiro Maurício. Com o relator. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho, então, 9, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Agora aqui, eu vou colocar por falta de objeto, tá? Ok, presidente. Falta de objeto. Número 10 da pauta, então, agora o recorrente é a Fazenda Nacional, certo? Isso. Recurso especial da Fazenda, na minha opinião, é caso clássico aqui da aplicação da súmula CARF 119. No item 2, eu até destaco todos os debitcads desse assunto e os CFL desses 11 que a senhora havia mencionado no item anterior, e eu estou dando provimento para que seja aplicada a súmula CARF 119. Certo, tem obrigações principais e acessórias, né? Sim. Tá, então, o conselheiro está conhecendo e no mérito dando provimento, né? Que é isso, ela pede justamente a questão do somatório, não é isso? Isso, presidente. Certo. Conselheiro Mário. Acompanho o relator. Conselheira Ana Cecília. Com o relator. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho o relator. Conselheiro João Vitor. Também acompanho. Conselheiro Maurício. Com o relator, presidente. Conselheira Rita. Acompanho.
Eu também acompanho, então, número 10, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento. Agora, seguindo, então, aqui na pauta do nosso primeiro dia, né, dia 22, no período da manhã, iríamos para o 11, porém o 11 já foi julgado, né, já tivemos até, teve sustentação oral. Então, passamos, então, para o número 12 da pauta, de relatoria da conselheira Rita, recorrente Fazenda Nacional, interessado Barra Mansa, Comércio de Carnes e Derivados Limitada. Tentar fazer um resumo também. Esse processo a gente está discutindo conhecimento de recurso de ofício, que, embora não tenha feito exoneração do crédito tributário, excluiu o responsável solidário. O entendimento da turma recorrida foi no sentido de que, uma vez não tendo havido a exoneração de crédito tributário, não era possível, então, se conhecer de recurso de ofício. A Fazenda Nacional apresenta paradigma e defende que a portaria, que o artigo 1º, parágrafo 2º da portaria do Ministério da Fazenda número 63, de 2017, ela é clara ao afirmar do cabimento do recurso especial quando a decisão excluir o sujeito passivo da lide, ainda que tenha mantido a totalidade da exigência do crédito tributário. Passando ao voto, presidente, eu estou conhecendo do recurso da Fazenda Nacional e, no mérito, estou dando provimento no entendimento de que, em que peço discussões em sentidos contrários, a interpretação conjunta do artigo 34 do Decreto 70235 e da Portaria 63 de 2017, a qual estabelece limite para interposição dos recursos de ofício, não deixa dúvida quanto à procedência das alegações da recorrente, né? O artigo 34 fala que a autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que houver exoneração do sujeito passivo do pagamento do tributo, encargos e multa, conforme, né, determinação a ser fixada por ato do ministro do Estado. E a portaria 63, parágrafo 2º do artigo 1º, ela expressa nesse sentido de que cabe, de fato, recurso de ofício nesses casos. Então, eu estou dando provimento ao recurso da Fazenda Nacional e aí tem que ter o retorno para o colegiado analisar, então, o recurso de ofício apresentado pela DRJ quanto à exclusão do responsável solidário. Ok, ficou entendido, né, a matéria aí. A conselheira, então, está conhecendo, no mérito, dando provimento, com retorno para analisar a questão da exclusão do solidário, não é isso, conselheira Rita? Conselheiro Mário. Acompanha, relator. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanha, relator. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Desculpe. Eu tô aqui preocupada com uma coisa dessa situação que eu tinha na minha cabeça para colocar, desculpe, Rita, eu fui automaticamente aqui na minha colinha para não errar a ordem. Eu também acompanho, assim, se a portaria queria dizer outra coisa, queria dizer que só quando tivesse combinado valor com coisa, ela teria dito diferente, mas, de certa forma, é uma coisa assim, que eu acho um pouquinho estranha. Assim. Bom, sempre a Fazenda vai fazer o que ela vai liberar, ela está liberando, né? Ela vai liberar o que ela achar. Mas, assim, me estranha que, às vezes, o tratamento diferenciado em termos de valor para o contribuinte e para o solidário. Só isso que eu fui até olhar, não lá para agora, mas para um outro caso que a gente já viu no passado, que eu fiquei realmente na dúvida com isso. Mas acompanho a relatora, eu acho que ali, se queriam dizer diferente, não foi dito, não se alcança essa interpretação. Bem, então, o número 12 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento com retorno ao
colegiado recorrido para apreciação da exclusão, né, do solidário. É isso? Posso pôr assim, Rita? Acho que pode ser para apreciação do recurso de ofício. Ah, perfeito. Perfeito. Obrigada. E no seu voto está bem específico a apreciação do recurso de ofício. Está certo, Rita, que não foi conhecido, né? De ofício. Obrigada. E o recurso de ofício é só isso, né? E a questão foi exatamente essa, que era só o solidário sem valor, sem nenhuma exoneração de valor, né? Isso? Aqui é até curioso, porque assim, o principal, inclusive, foi parcelado pelo devedor principal, né? Mas a discussão sobre a solidariedade permanece, né? Então... Não, é isso que é meu estranhamento, entendeu? Porque para mim, assim, foge um pouquinho a lógica. Se não tiver, assim, se você nem o principal foi, né? Foi atingido com aquilo ali, porque o solidário seria mais. Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte: para o principal, se não tem um recurso de ofício pelo valor, ficou definitiva a decisão. Mas se excluiu alguma coisa, alguém... Mas nesse caso aqui, só teve o recurso de ofício porque excluiu o solidário e o valor era superior a 2 milhões. O valor exonerado? Sim. Pois é, mas então não entendi qual foi a razão de não conhecerem. Não era porque não tinha valor? Porque porque aumentou o valor para 2.500, é isso? Não, é porque a portaria fala que a simples exclusão do sujeito passivo também leva, ainda que não tenha exoneração de crédito. Sim. Ou seja, se o crédito é superior a 2 milhões, mantido o crédito, só a exoneração é suficiente para ter o recurso de ofício com relação àquela parte. Eu sei, mas assim, não foi exonerado... Não teve exoneração de crédito, foi exonerado só a sujeição passiva. Que eu acho que é a literalidade da portaria. Exatamente. E aí meu estranhamento se exonera o sujeito passivo de alguma coisa mais abaixo, né, e aí tira aí você fica assim, o sujeito passivo teria o principal ali teria me parece um tratamento diferente, não sei, parece-me assim, não me aprofundei, mas me pareceu sempre... Mas aí, assim, eu até vejo a lógica, porque como ele é responsável pela integralidade do crédito, né, eu acho que o que se pretende com essa questão do recurso de ofício é garantir ainda mais a questão do pagamento, né? Então, eu vejo uma lógica na portaria. Porque lá eu estou abrindo mão de créditos abaixo de 2 milhões. Como eu não abro mão de crédito acima de 2 milhões, eu também não posso abrir mão de um potencial pagador desse crédito, sem passar pelo recurso de ofício. Mas aí que é a minha questão. A exoneração abaixo do valor passou incólume, ou então vai rever tudo no recurso de ofício só por causa do solidário. É isso que é a minha dúvida. Eu acho que ficou um pouco... Entendeu, Rita? Por exemplo, se agora exonerasse todo o crédito, ficasse só um pedaço. Mas aí exonerou também o solidário. Certo? Mas o crédito foi menor. Mas aí eu acho que sobe tudo. Bom, aí sim, teria outra... Bom, enfim, a gente tem que se ater mesmo houve essa literalidade, mas e é uma coisa nova, né? Nunca foi... Eu não me lembro de ter essa questão de solidário no portaria de recurso de ofício, não me lembro. Mas, enfim, é isso. Conselheiro, esse foi o número... Qual foi? Para ser 12. 12 da pauta. Eu já proclamei, não foi isso? 12, era só uma dúvida que eu sabia, por isso que na hora eu acabei repetindo o seu nome. Eu fiquei com aquilo na cabeça, o que tinha nesse caso que me estranhava, né? Bom, número 13 da pauta já foi feito, né, que teve sustentação oral. Então, vamos para o número 14 da pauta, ainda de relatoria da conselheira Rita, recorrente Fazenda Nacional, interessado, Votorantim Cimentos, NNESA. Acho que não está na pasta, Rita. Peraí, que eu também estou bem susto. Deixa eu achar ele aqui. Será que ele ficou na pasta do João? Foi aquele primeiro dia, né? Pode ser. Pode ser.
Mas eu tirei da minha pasta. A Rita tinha pedido para tirar quando ela conseguiu acesso à pasta T. Tem um microfone que tá barulhento, não sei se é o seu, Rita. Aí eu Deve peço ser o meu. Doutora Marlene, se a senhora quiser passar para os outros, deixa eu localizar aqui, porque ele não está. Perfeito. Então vamos para o 20, que é o último. Para o 20, número 20. Número 20 da pauta, vou aqui já, então, apregoar o número 20, depois a gente volta para o 14. Então, seguindo aqui, estávamos no número 14, a Rita está providenciando a colocação do voto. Aí, no 15, seria de relatoria do conselheiro Maurício, recorrente Camil Alimentos S.A., ele foi retirado de pauta a pedido do contribuinte. Depois, então, teremos o 16, que foi julgado ontem, foi julgado no dia, teve sustentação oral, e depois o número 17 da pauta, recorrente Fazenda Nacional, interessado eficaz, consultoria e serviços de crédito e cobrança limitada, ele foi retirado de pauta pela Fazenda Nacional. Depois teremos o 18, seria de relatoria do conselheiro Marcelo, recorrente global, teleatendimento e teleserviço de cobranças limitado, também foi retirado de pauta a pedido da Fazenda Nacional. O número 19, então, ele foi já julgado, teve sustentação oral, aqueles que a gente antecipa, e aí, então, chegamos ao último, além desse da conselheira Rita, que vamos julgar ainda, de relatoria da conselheira Ana Cecília, número 20 da pauta, recorrente, Empresa São Luís Viação Limitada. Aqui está as recursos desse recurso pelos sujeitos passivos, contra o acordo final 554, proferido pela primeira turma da terceira Câmara. Eu faço a transcrição da ementa, e no que se refere ao recurso especial de folhas 801 e seguintes, houve sua admissão por meio do despacho de folhas 888 e seguintes para rediscutir a responsabilidade solidária dos administradores. Aduzem os recorrentes, em síntese, que a manutenção da solidariedade ocorreu sob o fundamento de que a fiscalização trouxe elementos que indicam supostamente a confusão patrimonial, endereços coincidentes, identidade de objeto social, quadro societário comum e unidade de gerenciamento. Assim, foi reconhecida a responsabilidade solidária, considerando no artigo 124, inciso 2º do CTN, artigo 30, inciso 9 da Lei 8.212, em relação à Via Sul, e artigo 135, inciso 3º do CTN, quanto aos sócios administradores. Os referidos argumentos são totalmente frágeis e divorciados da realidade fática, uma vez que a documentação apresentada pela fiscalização para fins de solidariedade tributária representam tão somente meros indícios, sendo certo que os reais motivos que ensejaram o redirecionamento da dívida foi a simples ausência do recolhimento do suposto tributo, contrariando assim o entendimento consagrado pela jurisprudência, a qual é uníssona no sentido de que o não pagamento do crédito tributário não representa justificativa para se postular pelo redirecionamento dos créditos tributários contra os administradores, nos termos do 135. Não bastasse isso, denota-se ainda que em momento algum houve individualização de conduta dos recorrentes voltadas ao prejuízo da empresa, motivo pelo qual revela-se imperativa a exclusão dos coobrigados da relação jurídico-tributária. No caso em comento, não há qualquer embasamento ou elemento probatório que tipifique a eventual conduta dolosa praticada pelos recorrentes, sendo certo que o agente fiscal incluiu no polo passivo da obrigação pessoas físicas que não guardam qualquer relação com o fato jurídico tributário. Então, não há que se falar em atos cometidos com excesso de poderes, infração à lei ou estatuto ou qualquer outro elemento doloso que possa justificar o redirecionamento da dívida tributária. E aí, esses são os principais argumentos. E aí, a Procuradoria da Fazenda Nacional, em contrarrazões, sustenta que os sócios administradores, face sua obrigação contratual pela gerência da empresa, concorrem diretamente para a prática de infrações à legislação tributária, razão pela qual não é possível deixar de lhes imputar tal responsabilidade por força dos dispositivos legais que fundamentaram o auto de infração. Os sócios administradores, enquanto detentores de poder de gestão, agiram com excesso de poder em afronta à legislação, devendo ser responsabilizados com base no 135. O crédito lançado pela fiscalização em auto de infração não é um crédito de mero inadimplemento, visto que caracterizada a conduta dolosa na prática da infração e, por esta razão, autorizada está a imputação da responsabilidade. Que pela existência de indícios da prática de crime contra a ordem tributária, fato suficiente para enquadrar-se no conceito de ilícito previsto no artigo 135.3
Inciso terceiro, há elementos suficientes para embasar a responsabilização dos sócios administradores como responsáveis tributários. Tal fato restou fartamente demonstrado no termo de verificação fiscal, fundamentado pela autoridade administrativa. Se não fosse solidariedade ex vileges, no caso em concreto, há indícios bastante não só da prática de mero ilícito, mas de conduta erigida em tese à condição de tipo penal, razão pela qual, por força de 135, impõe-se a manutenção. Então, em síntese, foram esses os argumentos. E aí, eu até vou... A gente discutiu um processo, foi até de relatoria do Mário, na sessão, se não me engano, foi do dia 22. E aí, eu analisei esse processo, no início estava dando até outro encaminhamento, e aí eu juntei aqui na própria pasta minha, tem o termo de sujeição passiva, para quem quiser dar uma olhada, e aí eu refleti e acabei entendendo que não havia ali conduta individualizada dos administradores. Há de fato, o ilícito praticado pela pessoa jurídica, e aí eu colaciono o termo até para que, se os senhores quiserem, tiverem uma outra avaliação sobre essa comprovação, a que eu tive, a princípio, foi no sentido de que não restou caracterizada a conduta ali dos administradores, né, de modo a vulnerar o 135 nos termos do que decidiu o STJ, até como a gente já avaliou no processo anterior. Um pouco a situação fática não é totalmente semelhante, mas a discussão jurídica em torno da questão é um pouco parecida. E aí, nesse contexto, eu estou entendendo, por conhecer do recurso, entendo que encontra tempestivo e presentes demais pressupostos de admissibilidade. Conforme narrado, foi admitida para rediscussão, né, apenas essa matéria atinente à responsabilidade solidária imputada aos administradores, com base no artigo 135.3. É porque tem nos termos aí, vai ter a questão da responsabilidade do artigo 30 e tal, mas essa parte não subiu, com relação à responsabilidade entre as empresas, e também essa aqui não está em discussão. Está em discussão apenas o artigo 35, terceiro, que é a responsabilidade ali atribuída aos administradores. E aí eu menciono que, asseverando os recursos recorrentes à impossibilidade de redirecionamento dos créditos tributários contra os administradores, nos termos do 135, considerando os argumentos frágeis e divorciados de realidade fática, uma vez que a documentação apresentada pela fiscalização para fins de solidariedade tributária representam tão somente mero indício, sendo certo que o real motivo que ensejou o redirecionamento foi a simples ausência de recolhimento tributário, contrariando assim o entendimento consagrado pela jurisprudência. Por outro lado, a dos da Procuradoria da Fazenda, que não se trata de mero, né, de implemento, né, foi caracterizada a conduta dolosa da prática da infração. Por essa razão, a autoridade está em imputação da responsabilidade tributária. E aí eu colaciono trechos que foram trazidos no relatório fiscal, e também abaixo, lá no final do meu voto, eu copiei, está até no formato de imagens, porque eu não integrei ao voto, que é o próprio termo de sujeição passiva que só vem na minha pasta, ele também está copiado no final do meu processo, do meu voto. E aí, assim, do que eu extraí aqui, de toda a sistemática que foi descrita, tanto no relatório e no termo de sujeição passiva, as condutas ali que foram atribuídas à pessoa jurídica, e não houve individualização, de fato, né, dessas condutas excessivas dos administradores ou algo do tipo. Então, nesse contexto, salientou a DRJ que os administradores praticaram os atos de gestão que configuraram infração à lei, conforme descrito no termo de sujeição passiva, foi o que entendeu a DRJ. Não obstante as considerações mencionadas, não restou individualizada no trecho do relato fiscal a conduta dos administradores nos termos preconizados no RESP 174.532 do Paraná. E aí eu transcrevo a ementa do julgado, assim, as condutas descritas no relatório, bem como no termo de sujeição passiva, não são aptas à comprovação da autuação dolosa e culposa na administração dos negócios em decorrência dos atos praticados com excesso de poderes de infração à lei, contrato social e estatuto, afastando-se a incidência do artigo 103, terceiro. Então, aqui é mais uma questão de avaliação do termo, né, do termo de sujeição passiva, do relato da fiscalização no termo de verificação, e para se aferir se, de fato, houve a individualização da conduta dos administradores, imputando ali
nos termos do recurso especial, as condutas com excesso de poder e todas as características, ou se não, se ali foram as condutas imputadas apenas à pessoa jurídica, e não seria aqui o caso dessa aplicação do 135. No meu entender, não seria o caso, aí eu estou afastando e dando provimento ao recurso especial. Podemos seguir para a tomada de votos ou querem discutir? A conselheira, então, está conhecendo do recurso, estamos no número 20 da pauta, né, que seria o último do primeiro dia pela manhã. Número 20 da pauta, a conselheira está conhecendo do recurso e, no mérito, dando provimento, não é isso? Conselheiro Mário. Acompanha a relatora, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. A relatora. No mérito, está negando o provimento, né? Negando ou dando? Dando, o recurso é do sujeito passivo, eu estou dando provimento. Aqui em cima está na fazenda? É que talvez eu coloquei errado. Pode estar errado. Eu estou seguindo o que está na pauta. O recorrente está a empresa São Luís de Viação Limitada, não é isso? De fato é o correto. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanhei o relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Maurício. Eu vou divergir, presidente. Eu tenho, tal como da outra vez, eu não entendo o que deva ser. Essa emenda juntada aqui, colada ao final do voto, eu não cheguei a pesquisar o caso em concreto, né? Mas fala aqui em simples inadimplemento, né? Não parece que seja assim, algo nesse nível aqui, como tem no processo. Parece que, pelo elemento que eu tenho, estou imaginando que seja um débito a pagar, um valor declarado que a empresa não pagou, e aí se procurou levar essa dívida para o sócio, né? Mas o caso aqui em concreto parece que tem bastante elemento bastante caracterizado aqui, o intento aqui e realmente não pagar o tributo, aqui ao final aqui, o relatório diz até em questão de licitação, que uma empresa possuía débitos e aí não pôde participar da licitação, aí utilizava-se de uma outra que não tinha débito, então tem bastante... Maurício, ficou até, eu acho que essa questão da responsabilidade entre as empresas, ela até foi uma matéria que não subiu, né, que se reconheceu, salvo engano, até foi mantida essa parte aí. A questão que ficou mesmo só foi com relação aos administradores. Que aí nessa outra parte que se aplicou o artigo 30 sim. E aplicou o 124, aí essa parte já ficou até decidida. Sim, aí que na função de administrador, né, e a quem compete aí a própria designação em forma, né, de administrar a empresa, eu não assim, é difícil exigir que uma conduta dele, ele assinando alguma coisa ali pontualmente, uma foto dele ali, é difícil. Eu acho que a mera função de administrador já imputa a ele essas Maurício, me desculpa, assim, só para você concluir o raciocínio, para concluir não, incluir isso no seu raciocínio, mas você não acha que esse raciocínio que você está desenvolvendo conduziria a incluir sempre os administradores como responsáveis pessoais pelo débito, responsáveis solidários pelo débito com base no artigo 35? Essa minha... Porque, para mim, esse raciocínio conduz a sempre se lavrar uma auto-infração com responsabilidade solidária, porque o administrador... Então, eu compreendo, assim, ao mencionar a questão da responsabilidade, que eu falei, foi para afastar essa necessidade de se pegar um ato específico da pessoa. E aí a gente passa para o segundo ponto. Vamos ver se o comportamento da empresa ao longo do procedimento fiscal, ou ao longo do que foi apurado pela fiscalização, indica um comportamento mais exacerbado desse administrador. Então, quando eu coloquei a questão do administrador, é para afastar essa necessidade de que tenha que identificar lá um ato em concreto dele ali, na ponta. Mas aí concordo com você, não são todos os casos. Aí a gente tem que passar para a segunda análise, como eu falei. Vamos ver se a fiscalização trouxe elementos o suficiente que demonstre que isso não é um mero inadimplemento, né? Não é um mero débito em aberto, né? Isso não é uma conduta que seria razoável na maioria das fiscalizações, né? E pelo relato aqui, próprio colacionado no voto aqui, me parece assim que não é uma coisa que beira o razoável, assim, de uma omissão de rendimento
Que aí eu concordo com o Mário, assim, não são todos os casos em que se apurou omissão de lançamento, omissão de rendimento, ou que seja uma infração, você vai imputar a responsabilidade solidária ao administrador, ao gerente, o que seja. Mas, repito, assim, o meu posicionamento é que não dá para exigir que se demonstre um ato inconcreto dele ali na ponta. O exercício da função dele já atribui a ele essa responsabilidade. Aí, como eu falei, vamos agora olhar para o caso concreto. E me parece que o que está narrado aqui está bem assim, está bem caracterizado assim, o exercício da atividade de administração com excesso de poderes, com infração à lei, tal como lá diz lá o artigo 135, né? Tá, você então está votando, abrindo a divergência Sim, e negando o provimento. Conselheiro Marcelo. Presidente, eu vou, até com respeito, tá, a todos aí, eu vou pedir vista, porque, assim, em caso similar, eu me recordo porque que eu julguei, eu acho que ainda nem foi publicado, tá? Foi da Aviação Bristol. Como eu verifiquei, que são empresas aqui de São Paulo, tá? Por isso que essa São Luís. Porque, assim, na mesma situação, eu verifiquei até o voto até do mesmo relator, no voto recorrido meu, e esses dois paradigmas indicados, nós não conhecemos do recurso. Eu até vou pedir vista, né, até para verificar a questão da sujeição passiva, e se é idêntico ao caso, tá? Certo. E eu trago na próxima sessão, por favor. Tá. Então, o número 20 da pauta, vista ao conselheiro Marcelo, convertido em coletiva. Aí eu só vou registrar aqui. A relatora votou por conhecer o recurso e, no mérito, em dar-lhe provimento, acompanhada pelos conselheiros Mário, Pedro Paulo, não é isso? E João Vitor, né? Divergiu o conselheiro Maurício, que lhe negou provimento. Aí, nesse ponto, houve pedido de vista, ninguém mais se manifestou quanto ao conhecimento ou ao mérito, que você vai ver, inclusive, conhecimento, né? Que lá no outro não conheceu. Sim, presidente. Certo. Obrigada. Podemos, então, voltar para o 14, Rita? Tá. Então, voltemos ao número 14 da pauta. Repito que isso estamos ainda resgatando os processos do primeiro dia, pauta da manhã, número 14 da pauta de relatoria da conselheira Rita, recorrente Fazenda Nacional, interessado Votorantim Cimentos, NNE-SA. Norte-Nordeste, não é isso? Estava tentando descobrir o que é, mas acho que é Norte-Nordeste. Acho, não sei. Me deu um susto aqui que eu salvei esse processo em outro lugar e não estava achando esse voto. Vou direto ao voto, presidente. Tem uma questão de conhecimento aqui que é um pouco semelhante à questão de conhecimento que a gente julgou no processo do Marcelo. Trata-se de recurso da União, que tem como objeto a discussão acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de aviso prévio indenizado, texto condicional de férias e 15 dias que antecedem ao auxílio-doença. Em sede contra razões, o contribuinte defende o não conhecimento do recurso por ausência de divergência de interpretação, afirma que as decisões citadas como paradigmas não podem ser consideradas, pois contrariam as decisões judiciais proferidas sobre esses temáticos de recurso repetitivo. Entretanto, a discussão é exatamente essa. Inexiste trânsito em julgado formal da decisão proferida no RESP 1.230.957, decisão utilizada como fundamento para o acordo recorrido e o qual motivou a aplicação do artigo 62. Nesse sentido, o exame de admissibilidade didaticamente resumiu a divergência, da forma como eu transcrevo para os senhores, é aquela discussão de que o colegiado ele não estaria, então, obrigado a observar uma decisão que não transitou em julgado formalmente.
Os acordos aqui tratados analisaram os argumentos das partes em intervalo temporal compatível. Todos foram proferidos após a decisão do STJ, valendo destacar ainda que nenhuma delas apontam diplomas infralegais, como razões de decidir. Entretanto, faço uma ressalva acerca do debate que envolve a verba 15 dias que antecedem o auxílio-doença. Embora a citada verba tenha sido mencionada na emenda do acordo, a decisão e até mesmo a peça de contrarrazões são claras ao limitar a lide ao debate sobre o aviso prévio indenizado e terço de férias. Transcrevo para os senhores. Também, ao analisarmos a tabela constante do item 3.49 do relatório fiscal, a qual lista as rubricas das folhas de pagamentos consideradas pela fiscalização como base de incidência de contribuições, bem como as rubricas relacionadas aos descontos que foram abatidos das remunerações para compor a base de cálculo, não há descrição acerca da exigência sobre o pagamento de auxílio-doença. Então, nesse sentido, eu estou conhecendo parcialmente do recurso apenas quanto ao debate envolvendo o aviso prévio indenizado e o terço de férias. Posso passar o mérito? Tá fechado. Eu estava falando aqui, conhecer parcialmente do recurso apenas quanto ao terço constitucional de férias, não é isso? E aviso prévio indenizado. Ao terço constitucional de férias e ao aviso prévio indenizado. Aí no mérito, a discussão... Eu vou só tomar os votos rapidinho. A conselheira está conhecendo parcialmente apenas quanto a essas matérias. Conselheiro Mário? Eu acompanho. Conselheira Ana Cecília? Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo? Acompanho. Conselheiro João Vitor? Quem acompanha? Conselheiro Maurício? Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso apenas quanto a essas duas matérias. E no mérito, na parte conhecida, aí sim. Aí depois eu vou adaptar o voto, então, porque eu acabei trazendo as três matérias. Aí, de forma resumida, porque é um assunto que a gente já conhece no colegiado, eu estou citando aqui, então, o RESP 1.230.957 do STJ, que tratou das matérias, né, tanto do texto constitucional de férias quanto do aviso prévio indenizado. Transcrevo para os senhores. Estou fazendo uma ressalva, então, já depois da transcrição. Observamos que a decisão tem como base a análise de elementos que compõem a regra matriz de incidência das contribuições, nos termos do artigo 28, e prevê no seu critério material a exigência de que o valor pago ao empregado ou contribuinte individual tenha como objetivo retribuir um efetivo trabalho prestado, situação que não ocorre em relação às verbas ora tratadas. Neste contexto, independente do trânsito em julgado da decisão do RESP 1.230, deve-se observar o entendimento ali externado com apenas uma ressalva. A ressalva se refere ao texto constitucional de férias, haja vista que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal sob sistemática de repercussão geral no recurso extraordinário 1.072.485, na ocasião, a Corte Constitucional fixou a seguinte tese para o tema 985, férias, acréscimo, contribuição social, incidência, é legítima incidência de contribuição social a cargo do empregador sobre os valores pagos ao empregado a título de texto constitucional de férias. Vale destacar que, quanto ao aviso prévio indenizado, então, nesse caso aqui, eu estou dando provimento ao recurso da Fazenda, né, para entender a incidência da contribuição sobre o texto constitucional de férias, nos termos do voto da decisão vinculante do STF, e com relação ao aviso prévio indenizado, aquela ressalva que eu faço que, embora o acordo 1.230.957 ainda não tenha transitado em julgado, a gente já tem uma manifestação do STF no recurso extraordinário 892.238, onde ele afirma que essa matéria se trata de matéria infraconstitucional. Tanto é assim que a própria Procuradoria da Fazenda Nacional já incluiu na lista de dispensa de contestar e recorrer a previsão de que não é mais necessária a interposição de recurso no que tange ao aviso prévio indenizado. Então, nesse cenário, concluindo o voto, diante de todo o exposto, em que pese inexistir o trânsito em julgado formal das decisões proferidas pelos tribunais superiores, tanto a do STJ quanto a do STF,
fato é que o mérito da discussão já se encontra definitivamente julgado, devendo, por economia processual e razoabilidade, serem explicados aos casos pendentes de julgamento. Assim, eu conheço e estou dando parcial provimento, conheço parcialmente, né, e dou provimento parcial ao recurso da Fazenda Nacional para reconhecer como legítima a incidência de contribuição social sobre os valores pagos a texto constitucional de férias. Certo. Então, eu registrei aqui, Rita, assim, provimento parcial para restabelecer a exigência relativamente ao texto constitucional de férias. Só para ficar mais genérico, né? E aí, então, a conselheira então, está dando provimento parcial, restabelecendo essa questão do texto, e a outra entendendo que realmente não teria a incidência das contribuições. Conselheiro Mário. Acompanhe, presidente. Aliás, presidente, eu não sei aqui no caso do aviso prévio indenizado, a gente já vinha reconhecendo, né? E aí me parece que a única discussão que foi feita na decisão do Supremo Tribunal Federal foi sobre o terço, né? Então me parece que aquelas verbas que estão as demais verbas que estão no RESP do STJ já seriam, assim, já teria o trânsito em julgado aquelas que não foram admitidas por não serem matérias de natureza constitucional. Eu estou acompanhando a relatora. Que é o caso dos 15 dias aí que já está. Sim, sim. Aí, além do aviso prévio indenizado, os 15 primeiros dias do auxílio-doença. Certo. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Também acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Eu também acompanho. Então, por unanimidade, número 14 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso apenas quanto ao texto constitucional de férias e ao aviso prévio indenizado, e, no mérito, na parte conhecida, em dar-lhe provimento parcial para restabelecer a exigência relativamente ao texto constitucional de férias. Sim, aí com isso nós terminamos a parte da manhã do primeiro dia, e aí eu gostaria ainda de, se fosse possível, julgar o número, passarmos para o número 35 da pauta, que foi o único que ficou de fora de julgamento da pauta do dia 22, às 14 horas. Número 35 da pauta. Isso eu estou, não sei se vocês estão também fazendo essa revisão, mas é o que tem para mim, eu não vi nada, se tiver alguma coisa que eu deixei passar, podem falar. Então, aqui, olha, o número 30, vou só terminar aqui, esse era o número 16, né, da conselheira Rita, eu fui passando já todos os outros até o 20, o 20 julgamos antes para a conselheira Rita colocar isso na pasta. Aí, então, passamos para o dia 22 de junho de 2021, a parte da sessão do período da tarde, e aí o único processo que ainda ficou em aberto foi eu vou só dar uma repassada, porque nós estamos só julgando as preferências, e aí acabou que teve processos que a gente não relatou aqui o que ocorreu. Então, no dia 22 de junho de 2021, a pauta da tarde, né, o primeiro processo, número 21, foi julgado, o Unilever, ontem, no momento dele mesmo, de acompanhamento. Depois, então, o número 22 da pauta, 22 e 23, foram retirados de pauta, recurso Fazenda Nacional, contribuinte Brasil Telecom Call Center S.A. Depois, então, 24 da pauta, nós julgamos hoje de manhã, né, hoje ainda pela manhã, que era um processo que tinha sido retirado, porém, havia uma decisão judicial determinando a inclusão. 25 da pauta foi retirado da pauta pela PGFN, também recurso da Fazenda Nacional, interessado Associação de Promoção Humana Divina Providência. Depois do 27, 28, 29, 30, 31, todos eles foram julgados ontem com sustentação oral. O número 32 da pauta seria de relatoria da conselheira Ana Cecília, ele foi retirado de pauta a pedido do contribuinte, era recorrente Fazenda Nacional, interessado Fundação para o Remédio Popular, FURP. Depois, o 33, 34 foram julgados, tivemos sustentação oral, ontem mesmo, no momento deles, e aí, então, o único que ficou faltando agora é o 35 da pauta, de relatoria da conselheira Ana Cecília.
O Sim. 34 é o que está para ser julgado hoje à tarde, não é não? Ah, sim, não, é porque marquei ali que já tínhamos julgado, tá certo. Obrigado, conselheiro. Bom, obrigado por me lembrar. O 34 da pauta foi o único que nós não conseguimos julgar, porque julgamos todas as sustentações orais, esse ficou, devido ao adiantado da hora, nós demos a opção às partes de retornar agora à tarde, na sessão da parte da tarde de hoje. Obrigada, conselheiro Mário. E aí, estão atentos, né? Então, vamos olhar agora o número 35 da pauta, que é de relatoria da conselheira Ana Cecília, interessado, recorrente Fazenda Nacional, interessado BASF S.A. Só estou abrindo aqui, presidente. Pois não. Enquanto a conselheira... Eu acho que eu botei o número errado lá, eu estava sem achar o processo, está 25 no meu, na minha pasta, não está 35. Ok, podemos então seguir. Só para adiantar, então, o 36 e o 37 eram recursos da Fazenda Nacional, interesse de CAO, a montadora de veículos, limitada, foi retirado de pauta a pedido do contribuinte, e o 38 da pauta, que seria o último, era um recurso da Fazenda Nacional, interessado Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga, ele também foi retirado de pauta a pedido do contribuinte. E aí, então, esse 35 foi o que ficou pendente, vamos julgar agora. Ok, ele está lá com o número 25, tá? Na pauta. Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional, acórdão de final 087, proferido pela primeira turma da quarta Câmara, abaixo eu transcrevo a ementa do julgado, menciono que a matéria admitida para discussão é a configuração da cessão de mão de obra na prestação de serviços de transporte de cargas. E aí eu transcrevo a ementa dos embargos de declaração que foram opostos, né, contra a decisão proferida no acordo de recurso voluntário, e aí eu trago aqui os argumentos da Fazenda Nacional no seguinte sentido: segundo a redação do artigo 31 da 8.212, com redação conferida pela Lei 9711 de 98, a empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou da fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida ao fisco em nome da empresa cedente da mão de obra. Conste do relatório da fiscalização, bem como do contrato e notas fiscais juntados aos autos, que a empresa contratada pelo sujeito passivo prestou serviço de transporte de cargas, assim, considerando que a atividade de transporte de cargas, conforme o dispositivo legal citado, estava sujeita à retenção de 11%, procedeu-se ao lançamento de ofício do crédito tributário. Questão amplamente comprovada a cessão de mão de obra, identificada no resultado da diligência fiscal de folhas tais, pelo extraído nos contratos apresentados pelo próprio contribuinte. O acordo recorrido contrário ao artigo 31 de 8.212, bem como as provas dos autos devem ser reformadas. Posteriormente, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, como se observa das folhas tais, alegando em síntese o não conhecimento da intimação do acórdão, ele trouxe vários argumentos sobre a questão de não intimação, mas depois da apresentação desse recurso, dessas contrarrazões, aí o colegiado já procedeu a uma conversão lá em diligência para que fossem realizadas todas as intimações necessárias, né? Então, isso aqui foi arguído, mas já foi, digamos, resolvido, né? O último, aí vou para a parte aqui principal. Caso se passe da preliminar, ele tinha alegado em sede de preliminar de nulidade essa questão da ausência das intimações, né? E aí, como já houve a intimação, eu estou indo adiante. Ainda que não esteja munido do respectivo recurso, cabe a desconstituição da argumentação da Fazenda Nacional no que tange à tese de decisão de que a decisão fere a lei e é manifestamente contrária à prova dos autos. A diligência para saber se os serviços de transporte realizados para a recorrida caracterizam-se ou não como cessão de mão de obra,
uma vez que os documentos juntados e o relatório de diligência nada acrescentaram aos elementos já constantes dos presentes autos e obrigações enumeradas pela fiscalização como sendo características de cessão de mão de obra, pois são obrigações inerentes à prestação de serviço e não servem para demonstrar a cessão. Não houve decisão contrária à lei, uma vez que a decadência é reconhecível de ofício e que a própria Lei 8.291 não inclui em seu rol o serviço de transporte de carga. A retroatividade do decreto que exclui o serviço de transporte de cargas é a conclusão lógica da aplicação do artigo 106, uma vez que tal decreto é meramente interpretativo. Diga-se de passagem, uma interpretação correlata da lei. E aí, no que concerne às alegações em sede de contra-razões relativas à ausência de intimação do sujeito passivo quanto às decisões e atos exarados nos presentes autos, cumpre salientar que, posteriormente, em 19 de abril de 2018, foi realizada a intimação de número 1945, de 2018, por meio da qual houve ciência do contribuinte quanto ao acórdão 24.010.087, o acórdão 24.010.02163, ao relatório especial, ao recurso especial interposto pela Procuradoria e ao respectivo despacho de admissibilidade. Então, as intimações foram realizadas a posteriori, com base nessa intimação, por meio dessa intimação 1945. Aí, com relação ao conhecimento, alega a recorrida a impossibilidade de conhecimento do recurso interposto em razão da ausência de contrariedade à lei, uma vez que a Lei 8.290 não inclui em seu rol o serviço de transporte de carga. Tem-se que o recurso especial por contrariedade à lei ou evidência de prova é uma modalidade residual de recurso vigente no antigo regimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais e garantida por meio de regra de transição aos acordos proferidos antes da vigência do anexo 2 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 256 de 2009. O inciso 1º do artigo 7º do Regimento Interno da Câmara Superior, aprovado pela Portaria 147, assim dispunha. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas turmas, julgar o recurso especial interposto contra a decisão unânime de Câmara, quando for contrária à lei à evidência de prova. E, assim como destacado no Manual de Admissibilidade de Recurso Especial do CARF, trata-se de recurso de cognição ampla, cujos pressupostos processuais são a decisão não unânime e a simples alegação de contrariedade à lei ou evidência de prova. No caso dessa modalidade recursal, em função da própria redação do inciso 1º do artigo 7º, destacar no dispositivo citado, a admissibilidade tende a confundir-se com o mérito, já que o permissivo regimental dispunha que competia à CSRF julgar a decisão não unânime quando fosse contrária à lei ou evidência de prova. Desse modo, o CARF, seguindo o entendimento jurisprudencial da STF, em sede de RE, sedimentou oposição no sentido de se distinguir o juízo de admissibilidade, alegação de contrariedade por parte da Fazenda Nacional, não sujeita à verificação prévia pelo examinado do recurso especial, e o juízo de mérito, verificação pela CSRF acerca de eventual contrariedade à lei ou evidência de prova. Diante dessas considerações, normalmente pela possibilidade de cognição ampla da modalidade de recurso a exame, voto por conhecer do recurso, pois se encontra tempestivo e presente os demais pressupostos de admissibilidade. Certo. Examinador ali. Examinador, pelo examinador do recurso especial. Pelo examinador, por isso que eu fiquei na hora que examinador. Será isso? Bem, nem vou, pode passar adiante. Alguém tem alguma questão quanto a isso? Era aquilo que a gente até discutiu, porque teve muito processo dessa modalidade nessa sessão, né? Enfim. Aí agora fica bem claro, né? Porque que assim, não pode conhecer porque ele não contrariou, mas isso é o que a Câmara. Nós vamos decidir aqui, né? Agora. Exato, é a questão do mérito mesmo. Aí, com relação ao mérito, né? Consoante narrado, a controvérsia resume a configuração da seção de mão de obra relativa ao serviço de transporte de cargas. O acórdão recorrido, com relação ao mérito, assim dispôs. Foi um voto vencedor divergente. Ouso divergir do ilustre relator, conforme consta do relatório, trata de crédito previdenciário lançado contra a empresa em epígrafe, que de acordo com o relatório fiscal de folhas tais, refere-se às contribuições previdenciárias devidas ao INSS destinadas à Seguridade Social na forma da legislação em vigor, relativas à retenção de 11% incidente sobre o valor bruto dos serviços contidos nas notas fiscais, fatura ou recibos na contratação de serviços prestados mediante cessão de mão de obra, no período de 2 de 99 a 5 de 2003, conforme disposto no artigo 31, parágrafo 3º de 8.212, com redação da 9711. A obrigatoriedade da retenção sobre o valor bruto da nota, eu vou até
presidente, se me permitirem, ir para a parte central aqui da matéria, que no início ele traz aqui argumentos sobre a incidência e tudo. Vou para a parte que eu grifei mais abaixo. Entretanto, não se pode olvidar que, para que haja retenção instituída no caput do artigo 31, a própria lei cuidou de eliminar quaisquer dúvidas acerca de sua aplicação, quando no parágrafo 3º traz a definição de cessão de mão de obra. Nessa mesma direção, a exemplo do que estabelece o parágrafo 4º do citado artigo, o Regulamento da Previdência, aprovado pelo Decreto 3.048, estabeleceu nos incisos do parágrafo 2º do artigo 219, uma série de serviços que, executados mediante cessão, estarão sujeitos à retenção. No caso em exame, não houve a efetiva demonstração da cessão de mão de obra, porquanto não restou demonstrada a prestação de serviço nas dependências do contratante ou em local por ela indicado. Pelo contrário, de acordo com os contratos, os serviços consistem em transporte de produtos da fábrica BASF na Avenida Dermach, em São Bernardo, porém, não obstante a afirmação da fiscalização, não se verifica dos referidos contratos que a empresa contratada mantém equipe à disposição da contratante ou colocação de mão de obra em suas dependências. Registre-se a diligência realizada para esse fim não logrou êxito em demonstrar a efetiva cessão de mão de obra, uma vez que os documentos juntados e o relatório da diligência acrescentam aos elementos já constantes dos presentes autos e as informações enumeradas pela fiscalização como sendo características de cessão de mão de obra, a meu ver, não permeia conceito de cessão de mão de obra expresso no parágrafo 3º do 31. Acima transcrito. São obrigações inerentes à prestação de serviços, não servem, entretanto, para demonstrar a existência da cessão. Além disso, com relação ao serviço de transporte de carga, o que muito se discutia e ainda se discute é a possibilidade ou não de tais serviços serem executados mediante cessão de mão de obra. A meu ver, não houve nenhuma modificação da legislação nesse sentido, quando o decreto 4729 excluiu do rol do parágrafo 2º do artigo 219 serviço de transporte de carga. Entendo que o que houve foi tão somente o reconhecimento pelo novo decreto de que a prestação de serviço pela própria natureza não configura cessão de mão de obra, de sorte que, independente de se fazer retroagir os efeitos do decreto, resta evidente e indiscutível a conclusão de que, para que haja aplicação da retenção, é necessário que os serviços contratados sejam executados mediante cessão de mão de obra, que não basta apenas a afirmação pela autoridade lançadora, mas sua demonstração efetiva na forma definida no parágrafo 3º do 31. É imperioso que haja colocação pela contratada de segurados à disposição do contratante que realizem trabalhos contínuos em suas dependências ou nas de terceiros, e ainda que os empregados fiquem sob comando do contratante, o que no presente caso não ocorreu, até porque, conforme se verifica dos autos, a contratada realizou serviço de serviço de transporte de carga, efetuando fretes para a contratante, não se verificando esse serviço a colocação de mão de obra à disposição do contratante. Registro por oportuno que a diligência realizada para esse fim não logrou êxito em demonstrar a efetiva cessão, uma vez que os documentos juntados e o relatório da diligência nada acrescentaram aos elementos já constantes dos autos. Então, por fim, não sendo configurada nos termos da legislação pertinente, a cessão de mão de obra, não cabe a aplicação da retenção prevista no artigo 31. Então, a respeito do tema, essa CSRF já se manifestou em processo relativo ao mesmo contribuinte, mas com outra formação em 2011. Eu não sei se teve decisão mais recente, porque se teve, eu não localizei. E aí eu faço menção a essa decisão, que inclusive eu acho que não tem mais nenhum contribuinte aqui na Câmara Superior da época que foi julgada desse recurso que eu estou citando aqui. E que é no mesmo sentido da decisão recorrida. E nem ninguém da Fazenda também. Eu, por exemplo, não estou, com certeza. Não tem. Eu acho que foi em 2011. 2011 eu não estava aqui. Então, aí eu não sei se tem mais recente. Esse eu encontrei naquela pesquisa do VER, aí eu não sei se não apareceu outro mais recente, talvez até tenha e eu não tenha localizado. E aí aqui eu estou com base na posição adotada no acórdão recorrido, e os fundamentos expostos pela decisão recorrida e na análise dos contratos de folhas 1838 e seguintes, entendo que não assiste razão recorrente, pois ausente a demonstração efetiva da prestação de serviço mediante cessão de mão de obra. Portanto, eu voto por conhecer do recurso especial e, no mérito, negar de provimento. Conselheiro Mário. Presidente, eu vou ficar com vista desse processo só porque eu gostaria de resgatar alguns argumentos a respeito dessa questão e queria dar uma olhada na documentação também.
Certo. Vista ao conselheiro Mário, convertida em coletiva. Cecília, o acórdão eu acho que é o 920201-730. 01730, Rita? Isso. A relatora votou por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Nesse ponto, houve pedido de vista. Ninguém mais se manifestou contra conhecimento ou mérito. Então, gente, já vamos interromper agora, né? Que 14 horas temos já 2 questões de sustentação, uma não vai ter mais, mas temos que terminar o voto da conselheira. Por favor, então, 14 horas, a gente retorna, vamos interromper agora. Obrigada aí pela tenacidade